Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a alguns pedidos aí lá do canal, eu vou gravar alguns vídeos falando um pouco sobre projeto de impermeabilização, tá? Hoje eu queria dizer só sobre um assunto que envolve o projeto de impermeabilização. NBR 9575, impermeabilização, seleção e projeto. Ele diz que o projeto de impermeabilização é obrigatório. Toda edificação, toda obra, comercial ou residencial, pública ou privada, precisa ter um projeto de impermeabilização. E por que essa informação é relevante? Como base, como fundamento dos próximos vídeos sobre o projeto de impermeabilização. Por um motivo muito simples, ele não é obrigatório por ser obrigatório, ele não é obrigatório por uma burocracia, ele não é obrigatório para gerar mais um custo ao empreendedor, ao dono da obra. Ele é obrigatório porque sem um projeto de impermeabilização você não consegue alcançar o desempenho requerido para uma impermeabilização. E quando você não consegue alcançar o desempenho requerido para uma impermeabilização, você também não vai conseguir alcançar o desempenho requerido para a edificação como um todo. Só para você ter uma ideia, eu não sei se você sabe disso, mas uma impermeabilização, por norma, a impermeabilização convencional, a mais comum que existe, não é a única, mas a mais comum, que é uma impermeabilização que fica sob um piso, um revestimento final, uma proteção mecânica. Essa impermeabilização, hoje por norma, precisa ter uma vida útil de projeto de no mínimo 20 anos. Você fazer uma impermeabilização para ter uma vida útil de projeto, ou seja, que ela atenda todos os requisitos do usuário durante esse período de tempo, e o principal deles, no nosso caso, chama-se estanqueidade. Durante 20 anos não é tão simples. Isso a mínima, porque a intermediária é 25, a superior é 30. Impermeabilização não é nada de alta complexidade para quem tem uma formação em engenharia e arquitetura. Eu diria que é relativamente simples você se tornar um especialista se você já tem essa formação. Mas precisa ser especialista para chegar nesse desempenho. Você não vai conseguir, você vai ter que ter a noção dos esforços envolvidos, você vai ter que ter a noção do uso, da operação que vai acontecer depois sobre aquela impermeabilização. Você tem que ter a noção das solicitações mecânicas, químicas. Você tem que ter a noção do gradiente térmico, da variação térmica, se precisa ou não precisa especificar um isolamento térmico, não necessariamente para gerar eficiência energética ou conforto térmico ao usuário, mas para proteger a própria impermeabilização, garantindo assim que ela alcance a vida útil. E a gente está falando da vida útil da impermeabilização, mas aí a gente vai para uma outra vida útil, que é a vida útil da estrutura, cujo tempo mínimo é 50 anos, intermediário 63, superior 75. Você não consegue uma estrutura com vida útil de 50 anos se ela não tiver estanque, se ela não tiver impermeabilizada. Então, quando a norma fala, e norma tem força de lei, é obrigatório, não é opcional. Quando a norma fala que eu preciso ter um projeto de impermeabilização, não é um fim em si mesmo, mas é um meio de alcançar a vida útil de projeto da própria impermeabilização, assim como da própria edificação. Quem trabalha com patologia da construção sabe. Se eu não tivesse umidade na minha edificação, 80% dos meus problemas estariam resolvidos. Eu não teria fluorescência, eu não teria mancha em placa de revestimento por deficiência de caimento ou regularização. Se eu não tivesse umidade, eu não teria corrosão de armadura. Se eu não tivesse umidade, eu não teria RAA, ou pelo menos minimizaria bastante a probabilidade de ter RAA. Eu não teria intrigita tardia, eu não teria ataque a sulfato. Ou seja, quando eu tenho uma edificação verdadeiramente estanque, eu minimizo, eu elimino, em muitos casos, as possibilidades de manifestação patológica. E por esse motivo é obrigatório.
Então, se você sabe fazer um projeto de impermeabilização, você não precisa terceirizar necessariamente, não. Você faça o projeto, agora faça segundo as diretrizes, as boas práticas construtivas, as NBRs, principalmente 9575 e 9574. Se você não sabe, se ainda vai demorar para você se especializar, contrate um. A opção que você não tem é não fazer um projeto de impermeabilização. Por quê? Porque isso vai te gerar necessariamente problema. A intensidade do problema, a gravidade do problema, o custo do problema é variável, mas se você fizer a impermeabilização no improviso, sem projeto, não vai dar certo. Por isso, primeira coisa, primeiro vídeo sobre o projeto de impermeabilização é obrigatório. Pessoal, manda a tua crítica, manda a tua dúvida. Se tu gosta desse canal, compartilha, ajuda a gente aí a disseminar esses aprendizados que, infelizmente, muitas vezes não estão presentes na academia, nem em graduação, nem em cursos de pós-graduação. E nós vamos estar aí fazendo um bem para essas pessoas. Mande sua dúvida, @engenhariaecondomínio.com.br, manda sua pauta, manda sua sugestão e a gente vai estar aqui com o maior prazer para te responder. Grande abraço, pessoal. Até mais.